E aí, pessoal? Tô pegando aqui meu fone, não ouvi ele afirmando se já está gravando, mas eu creio que sim. Hoje estamos aqui reunidos para mais uma vez, né, discutir um pouquinho sobre epistemologia. Deixa eu ver um negócio aqui, né? Aqui, tá? Vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre falsificacionismo, tá? O que é o falsificacionismo? O falsificacionismo é uma doutrina filosófica que ela digamos assim, ela é um passo à frente, tá? No indutivismo. Então, qual é a questão, né? O falsificacionista, ele admite que a observação é orientada pela teoria e a pressupõe, ou seja, observar, tá? Não só é orientado pela teoria, mas existe uma primazia da teoria frente à observação. A teoria ela vem antes da observação, tá? Então esse é o primeiro passo que o falsificacionista parte na frente do indutivista. Eles vão admitir também que as teorias elas são conjecturas, tá? Ou seja, a gente hipotetiza, cria hipóteses, né, especulativas criadas pela nossa mente, tá? Essas teorias elas têm a função de visar superar problemas encontrados por teorias anteriores e também dar uma explicação mais adequada do comportamento de alguns aspectos do mundo. Os falsificacionistas, tá? Eles afirmam, tá? E aí existe uma concordância, digamos assim, com os indutivistas, de que a teoria deve ser testada pela experimentação. Então, isso é relativamente consenso nas ciências empíricas ou ciências fatuais, como, por exemplo, a física, a teoria ela deve ser testada pela experimentação. Só que eles acreditam que as teorias falseadas devem ser trocadas por outras teorias, tá? Então, disso implica, né, dessa ideia de que a teoria falseada deve ser trocada, isso implica que que a ciência progride por meio de tentativa e erro, por meio de conjecturas e refutações. E que o que nós temos hoje não é uma teoria verdadeira, mas sim a melhor teoria disponível que em algum momento poderá ser provada falsa, tá? Porque toda teoria é falsa em potencial, tá? Então, o maior expoente dessa vertente filosófica, que foi, digamos assim, o seu precursor e criador, foi o Karl Raimund Popper. Tá? Ele era um filósofo austríaco, né? Que foi, digamos assim, um dos primeiros a bater aí no falsificação, no indutivismo, empirismo positivista. Tá? Então, a falsidade de afirmações universais, ela pode ser deduzida de afirmações singulares. E é isso que é a diferença com respeito ao indutivista. O que acontece com o indutivista? Ele acha que a veracidade de afirmações universais pode ser deduzida pode ser inferida ou induzida de afirmações singulares. Para o falsificacionista, ele olha isso de uma forma diferente. Por quê? Eu posso dizer que uma afirmação universal está errada se tiver uma afirmação singular que a falsei, tá? E quais são os argumentos para isso? Primeiro que o raciocínio indutivo ele não tem base lógica, como nós argumentamos nas aulas 1 e 2, tá? Já o raciocínio dedutivo tem base lógica, ou seja, a gente pode deduzir afirmações singulares a partir de universais, tá? Então, o que acontece? Né? Se a premissa é afirmada e a conclusão negada, então tem contradição, e a gente pode fazer o quê? Mostrar que uma teoria é falsa. Então, por isso que eles são chamados de falsificacionismo, porque eles focam na falsidade das teorias. Ou seja, o quanto uma teoria né, é falsa, tá? Então, eu vou pegar o exemplo do corvo. Por exemplo, eu posso dar uma afirmação geral, universal, de que todos os corvos são pretos. Aí, vamos supor que hoje de manhã, né, quando a gente estava lá na UFOPA, a gente observou um corvo branco lá durante a nossa aula.
Então, nem todos os corvos são pretos. Então, a premissa P1, tá, de que todos os corvos são pretos, é falsa. Isso é lícito, tá? E é encorajado pelo falsificacionista. Tá? O segundo ponto que a gente vai discutir é essa falsificabilidade como um critério para teorias. Então, o que o falsificacionista acredita? Para ele, a ciência é um conjunto de hipóteses experimentalmente propostas para descrever ou explicar o comportamento de algum aspecto no mundo. Então, as leis de Newton são assim, né? As leis da termodinâmica são assim, as leis do comportamento operante são assim, tá? As leis de reação química são assim. Então, qual é o primeiro critério de demarcação do que é uma ciência e do que não é uma ciência para o falsificacionista? É a falsificabilidade. A ciência, tá? Ela precisa, na visão do falsificacionista, de hipóteses falsificáveis. Por exemplo, se eu disser que nunca chove às quartas-feiras, ou que todas as substâncias se expandem quando aquecidas, ou quando objetos pesados, como um tijolo, quando são liberados perto da superfície da Terra, caem diretamente para baixo se não são sustentados, ou que um raio de luz é refletido em um espelho plano e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, eu tenho 4 afirmativas que são, né, falseáveis. Por quê? Né? Se eu observar que a chuva cai na quarta-feira, então minha afirmativa é falsa. Se eu achar alguma substância X que não se expande quando aquecida no tempo T, né, por exemplo, a água de 0 a 4 graus Celsius, que é um exemplo, né, eu posso dizer que nem todas as substâncias expandem quando aquecidas. Tá? Se um tijolo cair para cima, então a afirmativa C, que eu dei ainda agora, de que objetos pesados como o tijolo, quando liberados da superfície da Terra, caem diretamente para baixo, se não são sustentados, então isso mostraria que essa afirmativa é falsa. E por último, se um raio de luz oblíquo for refletido em direção perpendicular ao espelho, a gente teria um caso que falsearia, né, a afirmação da lei da reflexão mencionada anteriormente. Tá? Então, a hipótese é falsificável para o falsificacionista se existe uma proposição de observação ou um conjunto delas logicamente possíveis e incompatíveis com ela, tá? Então, o que é uma hipótese não falsificável nesse caso? Tá? Eu falei o que é uma hipótese falsificável. Vou dar algum exemplo do que é uma hipótese não falsificável. Por exemplo, ou está chovendo ou não está chovendo. Bom, se está chovendo, beleza, né? Não tem nada de incompatibilidade. Se também não está chovendo, também está ok. Né? Então você vê que você não consegue falsear essa. Tá? Então, eu posso dizer também que todos os pontos no círculo euclidiano são equidistantes do centro. Claro, qual o problema com isso, com essa frase? Né? O problema é que ela não é falseável. Essa é a definição de círculo euclidiano. Tá bom? E, né, eu posso dizer que a sorte é possível na especulação esportiva, e essa é uma frase não falseável, tá? Se a pessoa tiver sorte, ela ganha. Mas aí, né, se ela não ganhou, pode dizer, então porque você não teve sorte, né? E ela pode ganhar, mas pode não ganhar também, porque você está dizendo que é possível, né? Você está dizendo que é possível, você não está dizendo que a sorte indica alguma coisa. Então, a hipótese é falsificável se existe uma proposição de observação ou conjunto delas logicamente possíveis e incompatíveis com ela. Ou seja, você pega uma afirmativa universal e existe uma proposição de observação ou conjunto delas que são logicamente possíveis e são incompatíveis com essa afirmativa universal. Tá? Então, para o falsificacionista, uma lei ela só vai ser informativa se disser que algo é falso, tá? Então, a gente pode excluir certas questões falsas, tá? Como, por exemplo, na lei das órbitas de Kepler, ela fala que, né, as órbitas são elípticas, então isso já elimina órbitas quadradas, naturalmente, né? Polos magnéticos, né, diferentes se atraem mutuamente. Então, isso exclui a possibilidade de que polos magnéticos diferentes se oponham, tá? se sofram repulsão. Então, ácido e base misturados resultam em sal e água. Se você misturar ácido e base e não dá sal e água, bom, você pode excluir, né, outras coisas que sejam falsas. Se você está dizendo que ácido e base misturado resultam em sal e água, você está dizendo que está excluindo a possibilidade de ácido e base misturado resultar num ácido. Tá bom?
Se for infalsificável, então o mundo pode se comportar de qualquer maneira. Aí, o Chalmers, né, acompanhando Popper, dá como exemplo? Né? Que o marxismo, a psicanálise e a psicologia adleriana, tá, seriam infalsificáveis, porque o mundo ele pode se comportar de qualquer maneira, visto que sempre você pode reajustar, né, uma dessas das premissas. Eu não estou aqui para defender a visão do Popper. Eu estou trazendo a ideia de que essa é a visão do Popper. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui usando a teoria da psicologia adleriana, que é o complexo de inferioridade de Haber. Então, vamos supor, né, uma proposição A, que um homem vê uma criança caindo no rio. Isso é para mostrar para vocês como é que ela realmente não tem essa questão da falsibilidade. Ela pode ser utilizada para ser infalsificável. Tá? Então, o homem mergulha para salvar a criança. Por quê? Ele mergulha porque ele quer superar seu sentimento de inferioridade ao salvar a criança. Mas ele também, a previsão dessa teoria é que ele também não mergulha para salvar a criança, porque ele quer superar o sentimento de inferioridade, porque ele se contém em salvar a criança e ele deixa a criança morrer afogada. Então você vê, né? Essa teoria explicaria tanto se o homem mergulha como se ele não mergulha. Então você vê, né? É uma hipótese infalsificável. Ou ele mergulha ou ele não mergulha. Pode ser qualquer coisa, tá? A mesma coisa também o exemplo da religião, tá? A gente poderia nos perguntar, Deus nos pune por meio de desastres? Ou Deus simplesmente está nos dando uma nova chance de observar, né, essa vida que ele nos oferece por meio desses desastres? Deus nos põe à prova ou Deus nos dá, né, oportunidades? Então, a religião, dessa maneira, olhando dessa maneira, ela também carece, né, do mesmo critério de falsibilidade que, tecnicamente, na visão do falsificacionista, a ciência teria. Tá? A gente entra agora, tá, no outro assunto, que é o grau de falsificabilidade. Tá? Então, um alto grau de falsificabilidade qualifica uma boa teoria científica. Quanto mais falsificável a teoria é, mais científica ela é na cabeça do falsificacionista. Tá? Por quê? Porque a teoria faz afirmações amplas a respeito do mundo e é altamente falsificável. Ela é muito específica no que pode acontecer e o que não pode acontecer. Além disso, né, uma teoria científica boa, né, do ponto de vista do falsificacionista, ela tende a resistir à falsificação sempre que testada, tá? Então, por exemplo, né, eu vou dizer para vocês que Marte se move numa elipse em torno do Sol. Beleza. Mas eu poderia dizer também para vocês que todos os planetas se movem em elipses em torno de seus sóis. Essa afirmativa B, ela é mais científica para o falsificacionista. Por quê? Porque ela é mais falsificável. O que acontece? Né? Se eu falsificar para Marte, automaticamente eu falsifico para todos os planetas, porque Marte é um planeta. Tá? Então, quanto mais ampla e mais audaz, né? Quanto mais audaciosa essa teoria, né? Mais falsificável ela tende a ser. Tá? Agora, por exemplo, se eu observar que Vênus falhou em percorrer uma elipse, isso não tem nada a ver com Marte, mas ela ainda assim falsifica B. Tá? Numa linguagem do Karl Popper, tá? Isso equivale a dizer que os falsificadores potenciais de A, da afirmativa A, de que Marte segue uma órbita elíptica em torno do Sol, forma uma subclasse dos falsificadores potenciais de B. Ou seja, o que é um falsificador potencial? É aquilo que pode falsificar, né, uma teoria. Então, a teoria B, né, que é uma afirmativa mais ampla, né, ela é mais falsificável, tá, do que a afirmativa A, e por isso ela seria mais científica para o falsificacionista. Vamos pegar aqui um caso histórico, né? Tecnicamente, o caso Kepler e Newton. Tá? Então, há muito mais oportunidade de falsificar a teoria de Newton que a teoria de Kepler. Por quê? Porque a teoria do Kepler tem 3 leis do movimento e os falsificadores potenciais são informações relevantes, né, ou referentes a posições planetárias com respeito ao Sol em períodos específicos. Tá? Newton ele é mais abrangente, porque além da lei de movimento, ele tem a lei da gravidade que especifica como os corpos se atraem. Tá?
Então, a atração desses corpos, ela é um falsificador potencial a mais, porque os falsificadores potenciais de Kepler são subclasse dos de Newton, ou seja, né, as leis do movimento estão presentes em Newton também, e o Newton dá mais uma coisa, né? Dá mais uma coisa, que é a lei da gravidade. E aí, o que mais tem de falsificador potencial nessa lei de gravidade? Por exemplo, os corpos em queda, porque essa teoria da gravidade ela prevê a queda dos corpos. Pêndulos, fenômeno de maré, etc. Aí, no relato do falsificacionista, como Newton sobreviveu aos testes, tá? Então, a teoria dele seria muito melhor do que a de Kepler, tá? Mais um aspecto aqui do falsificacionismo é que as teorias falsificadas devem ser definitivamente rejeitadas. Então, para eles, a ciência progride quando a gente propõe hipóteses que são altamente falsificáveis, a gente tenta falsear essas hipóteses, e com isso, né? Pô, mas eu vou falsear minha própria teoria para o falsificacionista. O que se aprende com isso? Ele diz que a conjectura falsa ensina muito mais do que uma sequência de truísmos irrelevantes, ou seja, ensina muito mais do que uma sequência de coisas óbvias, tá? E por isso a ciência progride por tentativa e erro. Se a gente sabe como ela não funciona, isso dá um reflexo mais ou menos de como ela funciona, porque a gente vai tentar uma outra coisa até a gente achar algo que sobreviva aos testes, mas sempre com a possibilidade de ser falseável. Nunca para o falsificacionista uma teoria verdadeira, ela é sempre potencialmente falsa. Tá? As falsificações são pontos importantes de referência para o falsificacionista, portanto. Tá? E também, né, é importante a gente destacar que a observação depende da teoria. A gente só consegue observar se tiver uma teoria para observar. Tá? Um outro ponto também que você deve observar é que as conjecturas devem ser claras o suficiente, porque quanto mais precisa a teoria for, mais falsificável ela é. Por exemplo, eu vou dar duas afirmativas para vocês. A afirmativa A que diz: os planetas se movem em elipses em torno do Sol, enquanto a afirmativa B que diz que os planetas se movem em curvas fechadas em torno do Sol. Qual dessas afirmativas para você é mais falsificável? Eu diria que é a afirmativa A, tá? Por quê? Porque se você falseia a ideia de que os planetas se movem em elipses em torno do Sol, você falsifica uma teoria que fala de curvas fechadas. Agora, se você falsifica uma teoria de curvas fechadas que diz, pensei um quadrado aqui, né? Um quadrado é uma curva fechada, tá? Aí o que acontece? Isso não tem nada a ver com A. Então, a afirmativa A de que diz que os planetas se movem em elipses em torno do Sol, ela é mais falsificável justamente porque ela é mais específica, mais clara e mais precisa. Tá? Um outro ponto, né, aqui que a gente vai abordar, que é o ponto 4, é a noção de falsificacionismo e progresso da ciência. Tá? Então, como é que a ciência, como é que é o modelo de ciência para o falsificacionista? Bom, a ciência começa com um problema, tá? Isso aí é uma coisa que, de certa maneira, é até um certo consenso, né? Ciência começa com um problema, tá? A gente tem um certo consenso aí na área ao dizer isso. Então, eu destaco isso como um ponto muito positivo dos falsificacionistas, tá? Os problemas se associam à explicação do comportamento de aspectos do mundo, tá? Ou seja, a gente quer saber alguma coisa de como o mundo se comporta e a gente se indaga sobre isso. Aí o que acontece? A gente propõe hipóteses falsificadas para tentar solucionar esse problema. A gente critica e testa essas hipóteses, as hipóteses que são falsas são eliminadas e as hipóteses que não são falsificadas, que resistem à falsificação, são submetidas a testes mais rigorosos. E com isso nós criamos mais problemas. E aí a gente retoma esse ciclo. Um problema, né, que se associa a uma explicação do comportamento de um aspecto do mundo, cria uma hipótese falsificável para solucionar esse problema, as hipóteses são testadas e criticadas, as falsas eliminadas, as não falsificadas dão novos testes, e aí criam-se novos problemas. E assim a ciência vai seguindo em ciclos progressivos para o falsificacionista. Tá? A teoria para o falsificacionista, portanto, como já falei para vocês, nunca é verdadeira, ela é sempre potencialmente falsa. Tá? A teoria atual é melhor que as anteriores. Então, o que a gente pode ter no estado atual da ciência para um falsificacionista é uma teoria melhor possível que nós tenhamos. Tá? Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês de problemas, de como é que o
o cientista poderia trabalhar com alguns problemas, né? Isso aí é interessante até para a sala de aula, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia propor o seguinte problema: como morcegos são capazes de voar tão habilmente à noite, mesmo tendo olhos pequenos e fracos, tá? Por que a altura de um barômetro simples é mais baixa a grandes altitudes do que a pequenas? Porque chapas fotográficas no laboratório de Röntgen, tá, estavam sempre enegrecendo-se, tá? Esse nome feio que eu falei para vocês é o Röntgen, né? Que o pessoal fala da radioatividade. Só que se você botar lá no Google Tradutor e botar em alemão, né, você vê que o nome dele é Röntgen, tá? Mas, claro, por uma questão de humildade linguística, eu vou achar uma outra forma de falar, então, tá ok? Então, por que que o outro planeta, desculpa, outro problema é, por que que o periélio do planeta Mercúrio avança, né, uma quantidade aí X por ano, tá? Então, esses problemas, esses quatro problemas, eles não surgiram do nada, eles surgem no seio de uma teoria. Por mais que eles pareçam nascidos de uma observação direta, eles sempre surgem à luz de uma teoria, tá? A primeira teoria dos morcegos é uma teoria da visão de organismos vivos pelos olhos, ou seja, um organismo vivo vê com o olho. Não é o caso do morcego, tá? O morcego, o mecanismo de, entre aspas, visão dele, ou mais precisamente de localização espacial, ocorre por meio de outro processo, tá? E por isso que ele se localiza pelo som, tá? A teoria, por exemplo, a teoria de que um barômetro simples é mais baixo a grandes altitudes, ela está associada, por exemplo, à teoria do horror ao vácuo para explicar por que o mercúrio não cai de um barômetro, por exemplo. Tá? A teoria do Röntgen supunha impossível a penetração de uma radiação em um recipiente. Então, é por isso que a gente consegue construir o problema de por que chapas fotográficas no laboratório estavam sempre enegrecendo-se. Tá? E aí, né, por exemplo, a teoria de Newton era incompatível com a precessão do periélio de Mercúrio, né? E por isso que a gente consegue formular essa ideia de que o periélio do planeta Mercúrio avança. Então, a posição mais próxima do Sol, né, ela está sempre avançando um pouquinho mais. Tá? A gente vai pegar esse exemplo da visão, entre aspas, dos morcegos e trabalhar, né, agora um exemplo de como é que o falsificacionista veria isso. Então, né, a hipótese primeira, né, é a ideia de que os morcegos voam bem de noite, mesmo com olhos fracos. Tá? Então, isso tecnicamente, né, falsifica a teoria de que os animais veem com os olhos. Tá? Aí o falsificacionista elabora uma teoria de que os olhos do morcego enxergam. Tá? Aí ele testa essa teoria ao soltar o morcego com os olhos vendados. Então, tudo bem, né? Os olhos do morcego enxergam, vamos testar aqui isso, né? E aí o que que acontece, né? O cientista antecipa que o morcego não conseguirá evitar os obstáculos. Ele diz assim, ó, minha previsão é essa, ele vai se bater nos obstáculos. Aí no teste, o teste ele indica que o morcego desviou bem dos obstáculos. Então ocorre a falsificação da teoria, tá? De que os morcegos enxergam com os olhos, tá? Aí o cientista formula uma nova teoria. Essa nova teoria indica que as orelhas do morcego ajudam de alguma forma, tá? Aí ele indica um teste, né? Esse teste implica em tampar os ouvidos do morcego e analisar se isso influencia na habilidade de voar do morcego, tá? A hipótese é corroborada, então se a aprofunda. Beleza, nós vimos que o morcego tem alguma coisa a ver, né? Porque quando a gente tampou o ouvido do morcego, ele não conseguia escutar direito e ele começou a se bater lá nos obstáculos. Aí ele vai aprofundar essa hipótese. Ele diz que supõe que o morcego ouve os ecos dos guinchos, do barulho que ele faz. Aí o que ele faz? Ele amordaça o morcego de uma maneira que o morcego não pode, né, emitir os guinchos. A hipótese é corroborada. Tá? Então, assim, o que acontece? Essa hipótese é sempre corroborada e sempre submetida a novos testes. Tá? A gente sabe, né, com isso, que os morcegos não enxergam com os olhos, mas a gente ainda não tem uma solução para dizer, olha,
É assim que a ciência funciona. Ela evolui por meio de tentativa e erro. Aí, o primeiro teste de que os morcegos veem com os olhos foi falseado. Aí o cientista muda a teoria, né? Por quê? Porque ele falseou essa primeira instância. Aí o que que acontece? Ele vai formula uma outra teoria. A teoria, ela não tem um grau de falsificabilidade tão grande, né? Mas aí ela resiste à falsificação. A gente aprofunda a teoria, né? E aí começa a testar outras coisas. A hipótese é corroborada. Aí aprofunda a teoria de forma que os testes ficam mais rigorosos e a teoria mais precisa. Tá bom? O progresso da física nesse sentido, na, no ponto de vista falsificacionista, ele pode também, digamos assim, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai dizer que o falsificacionismo ele é incompatível com a história da física. Mas a gente pode olhar, em primeiro lugar, né, em termos amplos, e ver que, assim, pelo menos superficialmente, aparentemente, a teoria, a filosofia falsificacionista, ela tem algum tipo de amparo na história, né? Mesmo que mínimo, porque a gente ainda vai elaborar isso posteriormente. Mas eu queria utilizar esse exemplo, né, como uma forma de mostrar para vocês, olha, isso aqui não está totalmente desarrazoado. É uma evolução, mas não está totalmente desarrazoado. Então, vamos falar aqui, ó. Exemplo, física aristotélica previu uma gama de fenômenos, queda dos corpos pesados, sifão e bomba de elevação, por exemplo. Aí ela foi falseada, tá? O problema da queda do mastro falsifica a física aristotélica e as luas de Júpiter na órbita desse planeta também. Por que isso? Você lembra do argumento da queda do mastro? Uma pessoa achava que a Terra tinha que estar em repouso, porque se você deixa cair um objeto de cima de uma torre, a torre irá andar junto com a Terra e o objeto cairá para trás, tá? Isso é uma ideia que ela não se fundamenta no importante conceito de inércia, como a gente vai debater posteriormente. Mas você já deve estar imaginando a explicação, né? De que como o objeto está em movimento conjunto com a Terra e não há forças externas, né, sendo exercidas nesse modelo ideal aí que a gente está trabalhando, né? Tecnicamente, a velocidade inicial desse objeto, né, que cai, deve ser a mesma da Terra. Então, o que que acontece? Assim que a Terra se desloca, o objeto vai acompanhando com a mesma componente de velocidade x, e, portanto, ele vai cair no pé do mastro ou no pé da torre, tá? Porque, por isso eu falei do argumento do mastro, né? Mas funciona da mesma maneira. Você deixa cair um objeto de cima do mastro, ele vai cair lá no chão. A mesma coisa as luas de Júpiter, né? Uma das ideias é que a Terra tem uma lua, e para a lua estar girando ao redor da Terra, a Terra tem que estar parada, porque senão a lua ia ser deixada para trás. Quando Galileu descobre as luas de Júpiter, né, houve um grande alvoroço em torno disso. Por quê? Porque a ideia de que as luas de Júpiter estavam se movendo junto com o planeta, né, iam de encontro à física aristotélica, ou seja, contradiziam a física aristotélica. A física de Newton, tá, ultrapassou essa física aristotélica. Por quê? Ela explicava o que o Aristóteles explicava e resolvia problemas para os quais ainda a física aristotélica não tinha solução. Ou seja, a física de Newton previa fatos novos, tá? Porque ela estabelecia, por exemplo, uma correlação entre marés e fases da Lua e preveu também a existência do planeta Netuno, tá? A teoria de Newton foi posteriormente falsificada. Problemas como, por exemplo, a precessão do periélio de Mercúrio, né, que avançava e foi a pedra no sapato da teoria newtoniana, que só foi resolvida pela teoria da relatividade geral de Einstein, tá? É um aspecto que falsifica a teoria de Newton. Olha, está incorreta essa teoria. A gente vai ver que não foi tão simples assim, né? Que houve alguns elementos mais complexos em torno dessa questão e que, na verdade, o problema da precessão do periélio de Mercúrio ele já era antigo, mas ele foi, de certa forma, engavetado, tá? Mas, olhando dessa maneira mais simplista, né, a gente vê que a teoria einsteiniana falsificou a teoria de Newton. E outra ideia é que a massa variável de elétrons rápidos em tubos de descarga observadas ali do século XIX, século XX, tá? Era uma coisa que também não era explicada pela teoria de Newton. E a teoria de Einstein supera a de Newton. Por quê? Né? Tecnicamente ela é mais falsificável e ela explica as mesmas coisas que Newton
e previa também fatos novos, como, por exemplo, a massa em função da velocidade, a relação massa-energia e o encurvamento da luz. Tá? Bom, aqui nós chegamos no final da primeira parte da aula, tá? Que fala sobre o falsificacionismo. O Henri Lakatos, tá? Na verdade, o nome dele não era esse, né? Eu vou procurar aqui o nome dele, que eu sempre esqueço, né? Vamos ver aqui, ó. O Henri Lakatos, ele era um filósofo húngaro, tá? Nascido em Debrecen, na Hungria, tá? E ele nasceu Imre Avrum Lipschitz, tá? Ele era de uma família judia, tá? E ele nasceu em Debrecen, na Hungria, em 1922, tá? Depois, para evitar a perseguição nazista dos judeus, ele mudou o nome para Imre Molnar, tá? E depois, né, como ele se tornou, teve, né, a mãe e a avó morreram em Auschwitz, aí ele se tornou um comunista ativo na Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele mudou o nome dele mais uma vez para Imre Lakatos, que significaria tecnicamente em húngaro, né? Serralheiro, tá? Lakatos, né? Que se fala, em honra de Géza Lakatos. Eu busquei essa informação na Wikipédia, mas de fato isso aqui tem amparo, tá? Credibilidade, não porque é da Wikipédia, tá? Não indico esse tipo de pesquisa, mas era mais a mérito de me lembrar dos detalhes que eu realmente não lembrava, por exemplo, significava Lakatos, mas eu lembrava que era uma profissão, tá bom? Então, esse cara aí, né, ele foi aluno do Karl Popper, né, ele foi o filho bom do Karl Popper, digamos assim. A gente vai ver o filho mal depois, que era o Paul Feyerabend. O Paul Feyerabend discordava do Popper da maneira que ele podia. Tá? E o Henri Lakatos, ele vai dizer que, se você quiser chamar de Henri Lakatos ou só de Lakatos, eu até prefiro, né, que a gente não precisa ficar mudando a pronúncia, né, para fonemas que a gente digamos assim, não estão dentro do nosso espectro linguístico, né? Estão fora aí do espectro linguístico do português. A gente não fala dessa maneira, né? Então a gente pode chamar ele de Lakatos mesmo. O que o Lakatos fez? O Lakatos, ele estudando e desenvolvendo os estudos em falsificacionismo, ele vai dizer que o Popper passa por três fases, né? A primeira delas é o falsificacionismo ingênuo ou dogmático, né? E aí ele chega na última fase, né, que ele chama de Popper 0, Popper 1 e Popper 2. Ele vai chamar depois de falsificacionismo metodológico, né, o Popper 1, e depois de falsificacionismo sofisticado, que tecnicamente é o ponto que ele defende, né? A despeito dessa aparentemente pedante denominação, tá? De fato, o falsificacionismo do Lakatos, né, ele é mais sofisticado do que o inicialmente defendido pelo Karl Popper, tá? Por quê, gente? Vamos indicar agora algumas dificuldades com a noção do Popper, tá? A primeira delas é que os graus de falsificabilidade eles não são absolutos, eles são relativos. Porque como é que você vai dizer que uma afirmativa tem um grau de falsificabilidade? Ainda você teria que determinar uma escala. Por exemplo, vamos supor que de 0 a 1 tenhamos tantos níveis de falsificabilidade quanto nós queiramos. E você quer dizer que o grau de falsificabilidade de uma teoria é 0,79. Você tirou isso de onde? Né? Então, o Lakatos ele traz essa noção de que a falsificabilidade ou falsificabilidade, por, por ela ou per se, não deve ser tomada como critério para uma teoria, mas para um conjunto de teorias. Ou seja, em outras palavras, né, a gente vai comparar duas teorias e analisar qual delas é mais falseável. Então, essa noção de série de teorias ou de conjunto de teorias, tá, que vai desaguar na noção de programa de pesquisa posteriormente, tá, ela é focada no crescimento e no progresso da ciência. Aí, como é que esse critério muda? O falsificacionista dizia: uma teoria de alto grau de falsificabilidade é uma boa teoria, né? Se for pouco falseável ou se não for falseável, ela não é nenhuma teoria científica. E aí o que acontece? Como é que muda agora com a noção de grau de falsificabilidade relativa? Uma boa teoria ela deve ser aceita se for mais falsificável
do que a rival. Então, você já vê naturalmente, nos exemplos que foram trazidos na sessão passada, né, que eu sempre trazia algum tipo de exemplo, né, que comparava duas afirmativas. Tá? Por quê? Porque a gente vai agora, o grau de falsificabilidade é relativo, é um mais do que o outro. Tá? Outro critério também importante é que uma boa teoria prevê fatos novos em relação às teorias rivais. E, mais uma vez, essa noção é relativa. Ela depende do referencial, né? Como foi falado hoje em sala de aula. Depende do referencial. Acho essa frase fantástica, né? Para nós físicos nos situarmos, né? O falsificacionismo sofisticado admite, né, que a ciência é um corpo de conhecimento em crescimento e em evolução, ou seja, um corpo de conhecimento em progresso. Tá? E, portanto, o grau de falsificabilidade absoluto, ou seja, o grau de falsificabilidade de uma teoria isolada, é difícil de ser especificado. Tá? Por que isso? Porque o número de falsificadores potenciais de toda a teoria isolada é sempre infinito. Professor, de onde o senhor tirou isso? Bom, pega uma teoria isolada e diz assim, ó, essa teoria, né, ela tem X falsificadores potenciais. Vamos pegar a teoria de Newton, por exemplo, a teoria da gravidade. Ela tem vários falsificadores potenciais. Vários, infinitos falsificadores potenciais. Tá? Agora, se você pega duas teorias e pega uma série de teorias, você consegue entender melhor qual teoria, né? Qual teoria tem mais, aparentemente tem mais falsificadores potenciais que outra, como eu mostrei naquele exemplo lá entre Marte e todos os planetas, tá? Então, é mais conveniente comparar os graus de falsificabilidade de duas teorias. Vou dar um exemplo aqui, ó. Todos os pares de corpos se atraem mutuamente com força que varia inversamente com o quadrado da distância. Essa é a afirmativa 1. Duas teorias aqui. Afirmativa 2, parecida com ela. Os planetas do sistema solar se atraem mutuamente com uma força que varia inversamente com o quadrado da distância. Veja, a afirmativa 1, tá? Ela se refere a todos os pares de corpos, o que inclui todos os planetas do sistema solar e outros corpos. Então, ela é mais falsificável que a 2 porque inclui a 2 como um caso particular. Tá? A afirmativa A1 são todos os pares de corpos, a afirmativa A2 são os planetas no sistema solar. Todos os pares de corpos incluem os planetas no sistema solar e incluem quaisquer outros corpos, como, por exemplo, essa carteira e essa caneca, que não são planetas do sistema solar. E por isso que o grau de falsificabilidade de A1 em relação a A2 é maior. Tá? Bom, como é que a gente aumenta, tá, a falsificabilidade de uma teoria, tá? E como a gente não deve aumentar a falsificabilidade de uma teoria, que são por meio das modificações ad hoc. O que é uma hipótese ad hoc? Muito provavelmente vocês já ouviram, né, falar de uma expressão, esse cara aqui é um consultor ad hoc, esse cara aqui é um presidente ad hoc, esse cara aqui é um, sei lá, um assessor ad hoc, é um juiz ad hoc, né? Eu nem sei se existem essas expressões em outros domínios, mas essa expressão ad hoc, ela significa basicamente o seguinte, que é para aquela situação ali e pronto, né? Eu gostava de dizer que ad hoc significa de outra maneira na marra, mas eu vou dar um significado mais preciso para isso, tá? Uma hipótese ad hoc é toda aquela teoria, aquela hipótese que resulta da modificação de uma teoria. Ou seja, a hipótese ad hoc muda uma teoria. Mas como ela muda essa teoria? Ela muda a teoria de modo que a teoria não tenha consequências testáveis, tá? E cujas consequências já não fossem testáveis na teoria não modificada. Em outras palavras, né, é uma teoria, é uma mudança acochambrada. E ela, para o falsificacionismo, é completamente desnecessária. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos considerar uma afirmativa amplamente universal de que o pão alimenta. Tá? Aí a gente considera que o trigo serve de material para o pão e que esse trigo, de alguma maneira, cresce de maneira incorreta e deixa o pão tóxico. Essa afirmativa, né, falsifica a ideia de que o pão alimenta, porque assim, ó, a teoria foi falsificada, tá? Por quê? Vamos supor que uma aldeia lá na França tenha comido esse pão e tenha morrido toda a aldeia.
o pão já não alimenta, o pão mata, né? Segundo a teoria, segundo o falsificacionismo, a gente deveria deixar de lado a ideia de que o pão alimenta e assumir uma outra teoria. Aí essa teoria foi falsificada, justamente porque no confronto com uma proposição de observação, ela foi encontrou-se incompatibilidade entre as duas. Aí alguém muda, né? O pão alimenta, fora aquela específica na aldeia francesa. Aí é fácil, né? Porque essa afirmativa anterior ela é uma proposição ad hoc, né? Porque a teoria modificada agora, né, que se antes era o pão alimenta, ela foi mudada para o pão alimenta fora aquela na aldeia francesa, essa teoria modificada não pode ser testada de maneira que não seja um teste da original. Aí você vai testar de uma outra maneira, né, que não, digamos assim, que não seja um teste da teoria original. Por exemplo, né, o consumo de qualquer pão testaria a teoria original. E o teste da teoria modificada exclui o pão da França. Tá? Então, essa hipótese modificada ela é menos falseável que a original. Tá? Justamente porque, né, o teste da teoria modificada ele exclui o pão da França. Aí você, não, pera lá, beleza, tá ok, né? Vou testar agora uma outra coisa. O pão alimenta, beleza. Né? Aí o pão não alimenta, eu vou fazer uma outra hipótese ad hoc. Não, mas peraí, o pão não alimenta, exceto aquela da França e exceto também o da Inglaterra, que também matou o pessoal. Tá? Então, eu vou aqui mostrar um exemplo na ciência de uma hipótese ad hoc e como o Galileu, né? O Galileu era fantástico na argumentação. Muitas pessoas pensam que o Galileu ele era um grande experimentador. O Galileu fez alguns experimentos, mas a maior parte da obra dele é teórica, tá? E por meio da argumentação ele introduziu uma mudança metodológica na física. Vamos lá. O Galileu ele detectou crateras e montanhas na Lua. A ideia na época, tá, do Galileu que vigia era uma ideia aristotélica de que os corpos na região supralunar eram perfeitos, compostos, eram esferas perfeitas e compostas por uma substância chamada heteroquintessência, tá, que era o quinto elemento. Tá? Então, quando o Galileu detecta crateras e montanhas na Lua, né, a gente descobre que a Lua não é uma esfera homogênea. E aí um adversário aristotélico admite que a observação do Galileu está certa. Ele diz, não, beleza, a Lua tem cratera e montanha. Só que para salvar a ideia aristotélica de que os corpos não são esferas perfeitas, ele sugere uma substância invisível que existe na Lua e preenche as crateras e cobre as montanhas. Ou seja, né? Tem cratera? Não, mas é porque você não viu. Tem uma substância invisível na Lua que preenche as crateras e cobre as montanhas. Tá? Então, com essa modificação ad hoc, toda a parte que não é esférica completa uma esfera, tá? E deixa a Lua esférica como essa substância invisível. Aí o Galileu disse, tá bom, beleza, mas como a presença da substância poderia ser detectada? O Galileu pergunta. Tá? Aí ele espirituosamente admite, né? Ou seja, de uma forma engraçada, ele admite que a substância invisível, beleza, tá bom, ela existe, né? Mas ela está acumulada no topo das montanhas e não transforma a Lua numa esfera, e sim deixa a Lua mais absurdamente enorme. Então, a Lua não seria mais uma esfera nessa nova hipótese ad hoc oportuna de Galileu. Em outras palavras, o adversário aristotélico traz uma hipótese ad hoc, né, que não é testável, né, de uma maneira diferente do teste da teoria original, tá? O Galileu rebate essa ideia com outra hipótese ad hoc, né, para mostrar o quão absurda era essa hipótese. Ou seja, o Galileu não fez um raciocínio científico aí. Ele contrapôs, ele usou uma estratégia de persuasão, né, que é mostrar para o indivíduo o quanto o raciocínio dele é absurdo. Né? Ele usou uma estratégia de persuasão para isso. Tá? No caso do flogisto, também a gente teve, né, hipóteses ad hoc. Né? Vocês devem imaginar, ou devem saber, já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado, eu imagino, que antes da gente ter as teorias de que o calor, né, é uma energia, um processo de trânsito de energia, tá? A gente tinha uma teoria que supunha que esses tipos de processo, né, aconteciam por meio de uma substância, que poderia ser o flogisto, poderia ser o calórico. Eram substâncias diferentes que estavam nesse paradigma ou nesse programa de pesquisa substancialista. Então, a teoria do flogisto afirma que o flogisto é emitido pelas substâncias quando elas queimam. Então, naturalmente, se é uma substância e a gente queima essa substância e emite esse flogisto,
então o peso dessas substâncias deveria diminuir. Só que algumas dessas substâncias ganhavam peso depois da combustão. E para salvar a teoria do flogisto, a hipótese ad hoc que foi inventada era de que, em alguns casos, o flogisto teria peso negativo. A teoria não foi submetida a novos testes porque não poderia ser testada pela pesagem antes e depois da combustão. Então, você vê mais uma hipótese ad hoc. Por que ela não poderia ser testada pela pesagem antes e depois da combustão, que era o teste original, né? Porque se o objeto, né, é pesado e tem uma massa X antes da queima, ele é queimado e ele obtém X mais 2 de massa, o que vai acontecer? Você vai usar a hipótese ad hoc, é o mesmo teste da teoria anterior, né? E você vai dizer, ah, não, beleza, né? Aqui a gente tem um flogisto negativo, tá? Como é que a gente pode modificar as teorias sem usar a hipótese ad hoc? A teoria ela precisa levar aos novos testes, tá? E as consequências devem decorrer do teste da teoria original. Por exemplo, né? Vamos considerar aquela afirmativa, o primeiro exemplo de que o pão alimenta. Aí a gente modifica isso para o pão alimenta fora o trigo feito, fora o feito de trigo contaminado por alguma espécie de fungo. Aí a gente submete, né, a novos testes. O nome que o Popper dá para isso é uma teoria independentemente testável. Ela pode ser testada de uma maneira diferente do teste da teoria original, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo aqui disso, né? Como é que a gente pode fazer, né, uma situação independentemente testável, tá? Como a gente pode testar de forma independente essa teoria? A gente pode testar o trigo do qual foi feito o pão venenoso para ver se tem fungo nele, tá? Por exemplo, como? A gente pode cultivar pode testar o cultivo do fungo em algum trigo especialmente preparado e o teste do nutriente do pão produzido dele por meio de análise química dos potenciais venenos produzidos pelo fungo. Vamos supor que o fungo produza ácido cianídrico. A gente pega esse pão que foi cultivado, né, com fungo, com esse trigo que estava com fungo, a gente realiza uma análise química, que é um teste independente, né, dessa hipótese, tá? E aí, né, a gente tem um exemplo científico também nesse sentido, tá? Que é o caso do planeta Netuno, tá? O que se sabia no século XIX, tá? A órbita do planeta Urano, ela se afastava muito da previsão newtoniana, tá? O que a gente poderia utilizar como hipótese ad hoc? Dizer assim, ah, não, pronto, a órbita de todo mundo é assim, fora de Urano, pronto. Aí eu não poderia testar isso de forma independente, tá? Justamente porque qualquer teste que eu ia fazer seria um teste da teoria original e, né, isso não levaria a nada, tá? Então, como é que o Leverrier na França e o Adams na Inglaterra, eles contornam isso? Eles constroem uma nova teoria, independentemente testável, que sugere a existência de um planeta ainda não detectado nas adjacências de Urano, tá? E aí eles afirmam que a atração entre esses dois planetas explicaria o afastamento da órbita, e aí eles testaram a teoria por meio de um telescópio. Então, o Gale, né, que foi a pessoa que encontrou o planeta Netuno, encontra esse planeta. Você vê, né? A órbita do planeta era o que media, digamos assim, né, a incompatibilidade com a teoria de Newton. Aí eles reformulam a teoria e dizem assim, ó, tá, essa ideia está afastada porque tem um outro planeta. Aí eles miram para lá e observam o planeta, tá? Ou seja, ela foi independentemente testável. E qual é o papel da confirmação? A gente falou do falsificacionista, está falando sempre da refutação. Mas qual é o papel da confirmação? A confirmação, ela tem um papel importante. E o falsificacionista sofisticado, ele vai dizer, olha, beleza, o falsificacionista ortodoxo, vamos falar assim, ele vai dizer que a confirmação não tem papel senão o de você mudar uma teoria, né, para que essa teoria, né, seja testável e se torne mais rigorosa. Mas o falsificacionista, ele vai sofisticado, ele vai trazer uma nova coisa, né, que é muito importante nesse sentido. Então, por vezes, tentativas independentemente testáveis têm sucesso porque confirmam teorias e não porque refutam, tá?
Os avanços científicos, eles se dão por meio de confirmação de conjecturas audaciosas, ou seja, previsão de novos fatos, ou pela refutação de conjecturas cautelosas, tá bom? Eu vou manter, né, essas duas ideias. Para o falsificacionista ortodoxo, a evolução da ciência se dá pela refutação de conjecturas. O falsificacionista sofisticado vai além. Ele diz, olha, confirmar a conjectura audaciosa é muito bom e refutar conjectura cautelosa é muito bom também. Por exemplo, a descoberta do planeta Netuno foi uma conjectura super audaz, porque ninguém via esse tal desse planeta. E ele serviu, né, digamos assim, olha, tem um planeta, é super arriscado, esse planeta ele pode não existir, né? Ou seja, era uma previsão de um fato novo, tá? Por quê? Porque era uma conjectura completamente audaciosa. A mesma coisa a descoberta das ondas de rádio. Ninguém sabia até o século XIX, né? Ou melhor, até o final do século XIX, da existência de fato dessas ondas de rádio. Elas eram previstas pela teoria do Maxwell, tá? O Maxwell não viu a confirmação disso, tá? E elas permitiram, de fato, a unificação empírica da ótica e do eletromagnetismo, tá? Então foi uma conjectura super audaciosa que foi confirmada, tá? E a refutação de conjectura cautelosa, né? Que é a produção de novos problemas no nosso corpo de conhecimento prévio, tá? Uma teoria ingenuamente estabelecida, quando ela é vista como inconsistente, como, por exemplo, a física aristotélica, né? Refutar isso é uma coisa muito positiva. Agora, os avanços científicos não se dão por refutação de conjecturas audaciosas, porque é só excêntrica, né? Vamos pegar um exemplo histórico que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na aula sobre astronomia. A teoria de Kepler dos 5 sólidos regulares não implicava em avanço nenhum da física, e ela foi refutada, logicamente, né? Então, você só refutou uma loucura, uma excentricidade enorme. E a confirmação de hipóteses cautelosas somente reforça o sucesso de alguma coisa. Sabe quando você faz isso? Quando você sintoniza o rádio do carro. Quando você sintoniza o rádio do carro, você está confirmando uma hipótese cautelosa que está dentro do nosso corpo de conhecimento prévio de que as ondas de rádio existem. Então, quando você sintoniza o rádio do carro na 100.9, por exemplo, na Mix, você está confirmando a teoria do Maxwell e a teoria de Hertz sobre as ondas eletromagnéticas. Bom, isso aí, você não vai escrever um artigo científico sobre isso, porque você só está confirmando uma hipótese cautelosa, tá bom? Para o falsificacionista sofisticado, né, a confirmação ela também tem um outro papel, que antes de ser vista como uma substituta adequada, a teoria rival ela deve sobreviver a alguns testes. Quem é que vai pegar uma teoria que falsificou na primeira? Né? Então, a ideia é que essa teoria, né, confirmada, ela pode ser vista como uma substituta adequada porque ela resiste à falsificação. Então, nesse sentido, né, a confirmação ela tem um papel importante na descrição científica. Tá? Por último não, agora na nossa quarta sessão a gente vai falar um pouquinho do papel da ousadia, da novidade e do conhecimento prévio. Tá? É importante que a gente entenda que ousadia e novidade são noções historicamente contingentes. Por quê? O que foi ousado no século XIX já não é mais hoje. Então, como eu acabei de falar, você liga o rádio do carro, sintoniza, você está confirmando a existência de ondas de rádio. Diz, nossa, que grande exemplo, né, de ousadia você está trazendo. Na verdade, você só está confirmando um corpo de conhecimento prévio. Agora, em 1864, quando Maxwell estabelece a teoria dinâmica do campo eletromagnético, prevê, né, que a luz era um fenômeno eletromagnético, prevê a ação do campo na interação eletromagnética e prevê a propagação da luz como uma onda, né? Pô, isso aí, cara, para frente ao que existia, isso aí era uma novidade enorme. Então, o que, que foi ousado no século XIX não foi mais ousado no século XX e muitas coisas do século XX já não são mais ousadas hoje no século XXI. Tá bom? Bom, o complexo das teorias científicas geralmente aceitas e bem estabelecidas num dado estágio da história da ciência a gente chama de conhecimento prévio. Então, por exemplo, a teoria de Einstein em 1915, ela ia contra
o conhecimento prévio da época, assim como a teoria de Copérnico em 1534 ia contra todo o conhecimento prévio da astronomia ptolomaica, tá? Então, a gente chama de conhecimento prévio tudo que a gente sabe, né? E está expresso num complexo de teorias científicas geralmente bem aceitas e bem estabelecidas num dado estágio da história da ciência, tá? Então, o que a gente tem hoje, como, por exemplo, como teoria principal aí para estudo da cosmologia e da gravitação, a teoria da relatividade geral. Mas pode ser que no século 24, por exemplo, ou no século 25, alguém ache uma teoria melhor, ou até antes disso. E aí, essa teoria vai romper, né, com o nosso conhecimento prévio, que hoje está fundado, por exemplo, na teoria geral, na teoria geral da relatividade, no que tange aos estudos de gravitação. As conjecturas serão audazes, ou seja, audaciosas, tá? Ou não serão audaciosas, sempre com referência ao conhecimento prévio, tá? Então, por exemplo, quando eu falei para você que você confirma a teoria de Maxwell ligando o rádio do seu carro, né, e sintonizando esse rádio, é porque isso não é mais audacioso, porque já está presente no conhecimento prévio e já quase 200 anos, né? Cento e poucos anos, quase 200. Em 2064, a teoria dinâmica do campo eletromagnético faz 200 anos. Eu espero estar vivo até lá. Já estarei aí com aproximadamente, né, se eu estiver vivo até lá com 64 mais 13, 77 anos, né? Espero estar vivo aí, pode ser que não esteja, né? Mas no bicentenário da teoria da, da teoria dinâmica do campo eletromagnético, né? Esse conhecimento prévio já terá sido, né, ou já foi, na verdade, bastante, digamos assim, contraposto, tá? As novas previsões também são determinadas com respeito ao conhecimento prévio. Por exemplo, em 1846 houve a previsão do planeta Netuno. Hoje a gente sabe que Netuno existe e as crianças na escolinha aprendem lá, né? Os planetas do Sistema Solar incluem Netuno, né? A mesma coisa, a teoria ondular de Fresnel, né, por Poisson, tá? Em 1818, né, era uma teoria, né, nova na época, né, porque naquela época ainda havia o confronto entre corpusculares e ondulatórios. Hoje a gente já tem um novo corpo de conhecimento prévio, tá? Que na física macroscópica envolve aí uma teoria ondular, né? Mas na física microscópica uma dualidade entre onda e partícula, como a gente vê na mecânica quântica, tá? E aí, gente, como é que a gente consegue fechar essa sessão e reintegrar essas duas coisas? O conhecimento prévio, ele é um conjunto de hipóteses cautelosas, ele é não problemático. E a confirmação de uma conjectura audaciosa, ela envolve a falsificação de parte do conhecimento prévio. Justamente porque ela é audaciosa por ir contra o conhecimento prévio. Quando a gente confirma isso, a gente está dizendo, olha, conhecimento prévio está errado. Então, confirmar uma conjectura audaciosa está ligado com refutar uma conjectura bem estabelecida ou uma hipótese cautelosa, tá? Bom, vamos fazer aqui uma comparação aí breve para finalizar a aula, né? A parte 5 aqui da aula, né? Que é a comparação entre a visão indutivista e a falsificacionista de confirmação. Para o falsificacionista, a meta da ciência, tá? O objetivo da ciência, né? A razão de ser da ciência, é falsificar teorias e substituí-las por melhores. Já a meta da ciência para o indutivista é confirmar teorias e chegar a explicações gerais. Isso é diferente para o falsificacionista, porque ele quer confirmar hipóteses audazes e refutar explicações, tá? Cautelosas. Tá? Enquanto o indutivista quer confirmar explicação cautelosa, o falsificacionista quer refutar elas, confirmando hipóteses audazes. Tá? Então, por exemplo, o indutivista, a confirmação da existência de Netuno hoje é positiva. Tipo, a gente sabe que isso aí não leva a nada, porque a gente já sabe isso desde 1846. Você está reinventando a roda. Já para o falsificacionista, né, essa confirmação não leva a nada. Eu trouxe esse exemplo esdrúxulo para você ver as implicações de que a gente tem de que a ciência confirma tudo. A ciência não confirma tudo.
A ideia para o falsificacionista, que é uma versão mais elaborada de visão de ciência do que o indutivismo, né? Sempre vamos comparar dessa maneira, graus relativos de explicação, tá? Se você confirma a existência do planeta Netuno, você está fazendo crescer a ciência. Mas você sabe que um relato mais adequado, né, inclusive a história da ciência, é de que se você olha para o céu com um telescópio e vê o planeta Netuno, vocês vão dizer, tá, beleza, mano, é só Netuno, que foi descoberto em 1846, tá? Mais uma outra coisa importante e que dá, né, que está relacionado com isso que eu acabei de falar, né, e que não é levado em conta pelo indutivista, né, e é muito importante ser lembrado, é a contingência histórica das ciências. Tá? A confirmação para o falsificacionista, ela depende do contexto histórico. O que é confirmado e é importante depende do contexto histórico. Não esqueça disso. Foi o que eu acabei de mencionar aqui. Ligar o rádio, ondas eletromagnéticas, nossa, e se você fizesse isso no ano de 1887, até porque é impossível que até, né, não existia carro com rádio, né? O rádio foi inventado aí por volta desse período, né? Isso aí, nossa senhora, seria, né, a invenção do rádio, para não dizer outra coisa, foi uma coisa revolucionária, né? Se você quiser assistir, eu posso indicar para você uma palestra que eu fiz que trata o rádio como uma situação sociocientífica e ela, digamos assim, desmistifica, né, essa ideia de que o Marconi ele era um grande gênio isolado. Na verdade, o Marconi era um grande político e um engenheiro, né, audaz também. Não dá para a gente tirar o mérito todo, né, da pessoa. Mas ele era impressionante como ele conseguiu convencer uma galera de gente, né, da produção de ondas de rádio, né? Enquanto outros físicos, né, de certa forma, ficaram um pouco para trás, como, por exemplo, o próprio Alves, que era um maxwelliano. Tá? Bom, gente, a aula de hoje termina aqui, né? Nós falamos sobre o falsificacionismo. Na próxima aula, a gente vai abordar, né, as limitações do falsificacionismo e introduzir os programas de pesquisa. Tá bom? Um forte abraço a todos e um excelente final de semana.